Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está na última aula sobre a Reforma Protestante. A gente falou nas últimas duas aulas sobre o que foi a Reforma, sobre o contexto dela, sobre o processo, sobre os pré-reformadores, sobre a Reforma em si, ou seja, como aconteceu, como foi que Martinho Lutero pregou as 95 teses, o que ele disse e como surgiram os outros reformadores muito importantes para a gente. Agora, no nosso último tópico, na nossa última aula, a gente vai falar sobre as implicações práticas e as consequências da reforma para a gente hoje. Por que é importante a reforma protestante para a gente hoje, no século que a gente está? Então, gente, os reformadores naquela época, eles não estavam buscando inovar nada. Eles não queriam trazer nada de novo, mas eles queriam restaurar antigas verdades bíblicas, verdades que com o tempo foram esquecidas e ficou obscurecida, porque eles ficaram distantes das pessoas. As maiores contribuições dos reformadores foi chamar a atenção das pessoas para coisas essenciais, sobre a importância das escrituras, a importância da salvação, a importância de ter atenção para a vida cristã. Hoje é importante para nossas igrejas porque a gente precisa se apegar a essa palavra, se apegar a essa mensagem. Os reformadores nos mostraram que o critério da verdade não são ensinos humanos, nem verdades subjetivas, mas sim a palavra de Deus. Não é aquilo que a gente sente, mas aquilo que a gente conhece, da revelação que Deus deixou para a gente. Nesse sentido, o esforço que eles fizeram deve ser lembrado hoje e sempre. Porque a gente vive, no século que a gente vive, momentos desafiadores. Momentos onde as verdades absolutas de Deus são relativizadas. Gente, é claro que a gente deve contextualizar a mensagem. A gente deve contextualizar a aplicação da mensagem. Mas a gente está falando de forma. No entanto, o conteúdo ele deve ser inalterado. A gente não pode mexer no conteúdo. Infelizmente, hoje, num afã de contextualização, a gente acaba por ver muitos pastores, muitas igrejas, para agradar pessoas, mexendo no conteúdo. E não raro a gente encontra púlpitos onde, na busca de suprir aflições, suprir demandas existenciais, acabam fugindo das escrituras, em busca de palestras motivacionais, focando somente naquilo que é imanente. Tem algum problema em motivação? Não tem problema nenhum. A gente deve motivar. No entanto, quando a gente busca motivação somente naquilo que existe na Terra, em técnicas, em automotivação, a gente não está sendo fiel às Escrituras. A gente pode motivar, sim, as pessoas, mas com base na Bíblia, com base naquele que é o único que pode motivá-las, em Jesus, aquele que veio, que morreu por nós. Jesus é o único capaz de dar alegria, de dar ânimo a qualquer um. Ou seja, ele é o único capaz de dar esperança diante do luto, de dar alegria diante da tristeza. Ele é o único capaz de dar vida, mesmo diante da morte. Gente, sendo assim, a gente pode dizer que a reforma colocou a gente de volta nos trilhos e vem colocando todas as vezes que a gente lembra dela. Eu queria deixar especificamente hoje, nessa última aula, 3 legados importantes que a reforma nos deixou e que são fundamentais para a gente hoje. O primeiro legado é a centralidade das escrituras. E a gente pode dizer, pessoal, que os reformadores redescobriram as escrituras. Isso porque, como a gente já falou, as escrituras eram específicas do clero e eram em latim. Então o acesso era muito pouco para as pessoas, muito diminuído. Só quem tinha acesso era quem sabia ler. Os reformadores pegaram a Bíblia, estudaram a Bíblia, pregaram e traduziram as escrituras, tornando conhecida para todas as pessoas. E eles afirmaram que a escritura deve ser o padrão básico de fé e da vida cristã. Isso a gente pode encontrar em 2 Timóteo 3, 16, 17. Está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gente, a Bíblia é suficiente. Todas as convicções e práticas da igreja devem ser reavaliadas à luz da revelação especial de Deus. E esse princípio ficou consagrado a partir da reforma pela máxima sola escritura, ou seja, a escritura é a norma suprema para aquilo que a gente deve crer e aquilo que a gente deve fazer. Assim, gente, todas as questões da vida devem ser lidas e devem ser enxergadas e vistas sob a perspectiva bíblica. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho formação de direito, eu sou advogado. E eu estudei direito constitucional na faculdade com o então advogado e procurador do Estado, o Luiz Roberto Barroso. Hoje ele é ministro do STF. Na aula de constitucional eu gostava muito de falar sobre o olhar
através da Constituição para todas as normas infraconstitucionais, ou seja, tudo que fosse abaixo da Constituição deveria ser lido através das lentes do direito constitucional, sendo o direito constitucional um paradigma para todas as interpretações jurídicas. Ele falava que toda interpretação jurídica é também uma interpretação constitucional. Nesse sentido, trazendo para o nosso contexto, a Bíblia ela deve ser essa lente pela qual a gente deve olhar toda e qualquer situação, as dificuldades, as felicidades, as questões inusitadas da vida, elas devem ser enxergadas, devem ser vistas a partir das lentes da Bíblia, e não o contrário. Felizmente, o que a gente vê muito hoje é as pessoas olhando para as situações e querendo adaptar resultados e respostas na Bíblia. E não é isso que a gente deve fazer. Primeiro a gente olha para a Bíblia e depois a gente interpreta a situação à luz da Bíblia. E assim a gente consegue resolver qualquer problema. E esse é o primeiro legado que a reforma nos deixa. O segundo legado que a reforma nos deixa é um correto entendimento da justificação pela fé. A gente pode dizer que foi também redescoberto o ensino bíblico de que a salvação é inteiramente uma dádiva da graça de Deus, sendo recebida por meio da fé, que também é dom do alto. A gente tem lá Efésios 2, do 8 ao 9, o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Gente, em contraposição àquilo que a gente vivia lá no século XVI, que era chamada matemática da salvação, ou seja, pecado igual a débitos e boas obras igual a créditos, a gente vê que a Bíblia nos diz totalmente o contrário. Quando a gente aprende e quando a gente tem acesso à palavra de Deus, a gente entende verdadeiramente o que é a salvação. Tendo em vista a obra expiatória realizada por Jesus Cristo na cruz, Deus justifica o pecador que crê. E declara o justo e aceita-o como justo, possuidor não só de uma justiça própria, mas da justiça de Cristo. Gente, não é pelo aquilo que a gente faz, é pelo aquilo que Deus faz por nós. Ele mesmo nos dá fé para a gente crer. E essa verdade tão solene foi reafirmada pelos reformadores em 3 expressões latinas, que é solo Christo, sola gratia e sola fides. Pessoal, justificados pela graça, mediante a fé, e não por obras, o pecador é redimido e chamado para uma vida de serviço a Deus e ao próximo. Essa verdade é tão importante para a gente hoje quanto foi naquela época. A gente precisa entender que não há nada que a gente possa fazer para conquistar a salvação. Não há nada que a gente possa entregar para Deus que Ele já não tenha dado para a gente antes. E nesse sentido é importante isso hoje, porque a gente continua vendo pessoas entendendo a salvação talvez com alguma troca, alguma barganha, como algo que ela possa fazer para atingir. Não tem nada que a gente possa fazer para atingir aquilo que Deus nos dá. É pura graça, pela fé que Deus deu para a gente. Não é por obra nenhuma, não é por mérito nenhum. Jesus nos dá isso de graça. O terceiro legado que a gente pode dizer que a reforma protestante deixou para a gente é o sacerdócio dos crentes. O que é isso? A gente tinha na igreja medieval 2 grandes divisões. A primeira divisão, de um lado, estava o clero, os religiosos, a hierarquia, a instituição eclesiástica. E do outro lado estavam os fiéis, os leigos, os cristãos comuns. E acreditava-se que a salvação dos leigos dependia da ministração do clero. Ou seja, para que a gente possa ser salvo, para que a gente possa atingir o céu, alcançar o céu, a gente precisava da ministração do clero. No entanto, à luz das Escrituras, os reformadores eliminaram essa distinção. Todos nós somos ministros, somos povo de Deus, somos sacerdotes do Altíssimo. E essa verdade está em 1 Pedro 2, do 9 ao 10, que é o seguinte fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Gente, todos nós, a partir de Jesus Cristo, temos acesso direto ao Pai, temos relacionamento direto com Jesus. A gente não precisa de um intermediário, a não ser Cristo, que é o único intermediário entre nós e Deus. E Ele fez essa ponte, Ele morreu por nós e nos salvou. Cada cristão, como sacerdote, como ministro de Deus na terra, tem um papel
um papel de viver para a glória de Deus. Então a gente não precisa mais depositar somente no pastor ou em alguém que tem algum cargo na igreja a tarefa de viver para a glória de Deus. Em todas as nossas relações, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, a gente deve viver como filhos, como sacerdotes de Deus. Isso joga por terra uma dicotomia de vida que as pessoas durante muito tempo viviam, que na igreja eu sou uma coisa e fora da igreja eu sou outra. Não existe isso. Nós somos uma unidade, uma integralidade. Alguém que deve viver na sua vida toda, em todas as áreas, para Deus e para a glória de Deus. Apesar da vida ser passageira, a gente está aqui de passagem, o legado deixado por eles, pelos reformadores do sacerdócio cristão, não nos deixa viver uma vida desinteressada. Ela mostra para a gente, pelo contrário, a gente deve fazer o melhor pela cidade, por onde a gente está envolvido. Por isso que os reformadores, por onde eles passaram, eles deixaram um legado de escolas, de faculdades, de reforma de cidade. A gente, entendendo o nosso sacerdócio de que somos cristãos, isso deve refletir em todas as áreas da nossa vida, a gente vive para a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. Gente, como foi o tema da nossa igreja esse ano, a mensagem, o legado que os reformadores têm deixado para a gente hoje é nos apegar cada vez mais a essa mensagem, a essa palavra. Que a gente possa viver como cristãos, como igreja, nessa comunidade, nessa sociedade, apegado à palavra de Deus, que a gente possa olhar para todas as situações da nossa vida à luz das Escrituras, e que a gente possa entender que não há nada que a gente possa fazer que vai fazer com que a gente seja mais amado por Deus. Deus nos amou, mandou o seu único Filho para nos salvar. Isso é presente dele. Ele nos dá essa fé para que a gente possa crer e ser salvo. Então essas 3 aulas que a gente deu de Reforma Protestante, para você entender a importância desse evento histórico para a gente, para a nossa igreja, e que a gente possa sempre lembrar isso. Por isso é importante todo ano a gente lembrar disso, que essas aulas tenham sido importantes para você, que você possa ter relembrado tudo aquilo que é importante sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre a justificação pela fé e sobre o nosso sacerdócio universal. Espero que isso possa ter incitado a sua curiosidade, para a gente poder estudar mais sobre isso. A gente quer aqui na Igreja Plena da região oceânica falar mais sobre assuntos importantes. A gente quer criar cada vez mais um acervo de conteúdo para que você possa acessar, estudar e mergulhar mais e mais na palavra de Deus. Então, acesse os conteúdos que você ainda não viu, revisite outros conteúdos e divulgue para as pessoas que você gosta, para indicar para os seus amigos, para os seus parentes, a fim de que a gente possa cada vez mais levar essa mensagem que nos cativou, essa mensagem que transformou a nossa vida para os nossos amigos, para os nossos familiares, sendo nós agentes do reino de Deus nessa terra. Fiquem ligados, assinem o canal para vocês estarem sempre recebendo as novidades. Um abraço.